Como vai, meninos do segundo ano? Tudo bom? Aqui vamos fazer nossa videoaula hoje para vocês. Por que eu não publiquei, a nossa videoconferência da sexta-feira? Porque houve problemas, Houve ruídos, houve aquelas situações que todo mundo sabe o que aconteceu. Eu achei no bem não publicá-la, sendo que foi uma ótima videoconferência, uma das melhores mesmo. Houve um debate interessante, houve uma participação muito boa dos alunos. Eu realmente gostei, foi uma noite muito bom. Saí feliz depois que ela terminou do nosso debate que aconteceu, tudo bem? Mas, estamos vendo esse novo momento aí da pandemia, essa nova forma de trabalhar, e a gente vai nos organizando melhor em relação a isso, tudo bem? Então, hoje a videoconferência é para a gente responder aqueles questionários da primeira, segunda e terceira atividade, tá? A partir daí, eu não recebo mais essas atividades, tá bom? Estou respondendo elas. E a quarta atividade, vocês têm até sexta-feira essa semana para responder, tá? Vamos começar, então, a nossa videoaula com vocês. Atividade 1, que fala sobre o que é democracia, Aquela coisa, aquela forma de governo que surgiu na Grécia Antiga, lá, com os atenienses, Então, a democracia ela acabou sendo adotada aí no século XVIII, e XIX por várias nações. Hoje, quase a maioria das nações do mundo segue esse sistema de democracia. É um sistema que entende que a sociedade tem sua complexidade, tem seus vários polos, várias opiniões, tem sempre o que nós chamamos de contraditório. A partir daí, então, é um modelo que respeita isso. Muita gente acha que a democracia devia resolver todos os problemas da cidade. Gente, não existe nenhum sistema que resolva. Mas que um ditador que é contra a democracia assuma com boas intenções, com o tempo há o desgaste. Ele não deixa ter o contraditório. A democracia, então, vamos dizer assim, ela é complexa, ela não é uma coisa fácil, mas uma sociedade como a nossa, que tem mais de 200 milhões de pessoas, é o melhor modelo. Então, o que é democracia? É uma organização social em que o controle político é exercido pelo povo. É um sistema de governo que resulta da livre escolha de governantes, e no qual é expressa pela união e a vontade da maioria dos governados, confirmada por meio do voto. Então, o voto que escolhe o seu governante, tudo bem? Houve um debate interessante na nossa videoconferência sobre essa questão do voto nulo e o voto branco. Na nossa Constituição brasileira, o voto nulo e o voto branco não entra na composição, na eleição dos nossos representantes, entendeu? Exclui esses votos e só pega os chamados votos válidos. O que são os votos válidos? Votos dos candidatos que ganharam o voto, mais o voto dos partidos, Muita gente não votou no cara, mas votou no partido do cara. Então, vale como voto válido. Teve aluno que questionou isso aí. Então, não é real. Eu falei, gente, o grande problema do voto no Brasil é que a eleição nossa é obrigatório o voto. Na eleição americana, que o voto não é obrigatório, não há necessidade do cara ir lá e anular o voto. Entendeu? O cara não vai, só vai quem quer votar realmente. Você pega a porcentagem dos eleitores que realmente votam nos Estados Unidos e faz uma comparação com os eleitores que votam no Brasil, mais ou menos bate, entendeu? É mais ou menos em torno de 40%, 50% da sociedade que acaba votando mesmo. Se tirar o voto nulo, tirar o voto branco e tirar o voto de quem não foi, dá mais ou menos isso, entendeu? Professor, então você acha que não tinha que ter o voto de ser obrigatório? Eu acho que não devia ser, no meu entender. Mas eu acho que a gente tinha que ter o voto branco. Qual que é o voto branco, professor? Você tem uma eleição esse ano, por exemplo, você vai eleger vereador e prefeito. Você definiu que prefeito que você quer votar, mas você não quer votar em nenhum vereador. Você vai lá, vota no cara que você quer votar, e para vereador você vota em branco. Então, é uma opção, sim, o voto, entendeu? Você não quer votar em ninguém, não acha que ninguém o representa lá na Câmara dos Vereadores. E vice-versa, você vota no vereador e não vota no prefeito. Agora, o nulo não. O nulo é realmente um voto de protesto. As pessoas são contra esse processo eleitoral, tudo bem? Mas eu entender democracia, entender uma coisa muito próxima chamada cidadania. Aí vem a pergunta, o que é cidadania? Está ligado ao direito e é estabelecido pela Constituição Federal. É possível definir cidadania como um conjunto de direitos e deveres civis, sociais e políticos de um povo que habita em um determinado território. No debate lá no primeiro ano, estamos debatendo sobre coisas que é o indivíduo. E muita gente foi lá no conceito filosófico do indivíduo. Eu falo, meus alunos, quando for uma pergunta sociológica, coloca lá no ponto de vista sociológico. E lá no ponto de vista sociológico, o indivíduo o que é? O cidadão. Quando você estava na barriga da sua mãe, meu amigo, você já estava exercendo a sua cidadania.
A sua mãe já estava fazendo pré-natal, oferecido pelo Estado brasileiro, entendeu? Oferecido pela rede pública no Brasil. Quando você nasceu, você já recebeu uma quantidade enorme de vacinas, de prevenção de doenças, públicas também. Então, você já é classificado como cidadão. O indivíduo é um cidadão. É importante entender a nossa cidadania, entender os nossos direitos, ótimo também entender os nossos deveres, né, que nós temos com essa sociedade. E aí entra a terceira pergunta muito interessante, que é o que é os direitos humanos? São uma categoria de direitos básicos assegurada a todos e qualquer ser humano, não importando a classe social, a raça, a nacionalidade, a religião, a cultura, a profissão, o gênero, a orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os nossos direitos humanos. Está acontecendo atualmente um movimento forte lá nos Estados Unidos. Um negro teve uma ação policial, o cara falando assim, tô sufocado, o cara fala, morreu lá nos Estados Unidos. A população veio para a rua revoltada. Não importa se o cara era negro, o branco, o indígena, tem que respeitar o ser humano. Ele era um bandido. Não importa se ele era um bandido, ele tinha que ser preso e condenado, julgado. Entendeu? Nós estamos falando da vida, que foi morto de forma simplesmente porque ele era negro. Entendeu? Então, isso é uma coisa que interfere na questão dos direitos humanos. E o bom dessas manifestações dos Estados Unidos, quem está vendo no jornal, é a quantidade de pessoas jovens e brancas participando desses movimentos, indo para a rua. Está indo para a rua para defender negro? Não, tem para a rua para defender o ser humano. A gente tem que defender sempre o ser humano. Essa é a grande evolução, né, que a democracia foi criando, esse grande debate que foi acontecendo através da democracia. Tá bom? E aí entra, então, a quarta questão do impeachment. Por que você colocou essa questão do impeachment, professor? Por que você acha importante essa questão do impeachment para nós, né? Muita gente fala muito da democracia brasileira, a democracia brasileira é ruim, o Brasil é ruim, não sei o que, ruim. Cara, você tem que analisar os fatos históricos pelos acontecimentos. E se imaginar os fatos históricos, os acontecimentos, a democracia brasileira é uma das democracias mais fortes hoje do mundo. 2 presidentes foram impeachmentados. 2, gente. Nós estamos falando de uma democracia que está regida pela Constituição de 1988. Então, nós temos que 32 anos de Constituição. Constituição que rege, que normatiza toda a sociedade, entendeu? Então, é uma democracia muito jovem, que era baseada nessa Constituição. E nesses 32 anos, 2 presidentes, Collor de Mello e Dilma Rousseff, foram impeachmentados, entendeu? Então, demonstra o fortalecimento das instituições, não a regressão das instituições, como se diz hoje. Mas nós temos hoje um presidente que está meio peitando as instituições, a reação social está sendo contra ele está perdendo apoio popular. Isso demonstra o fortalecimento da nossa democracia. Tudo bem? Então, o que é o impeachment? É o processo instaurado com base em denúncia de crime de responsabilidade contra a alta autoridade do poder executivo ou do poder judiciário. Eu vou explicar sobre isso. Cuja sentença dá alçada no poder legislativo. Por exemplo, presidente da República, governadores, prefeitos, do judiciário, do ministro do STF. Tem um movimento contra os ministros do STF. Gente, vocês podem, através do mandato popular, não abaixo assinado popular, exigir com o Congresso Nacional impeachment, dar um impeachment para esses ministros. Logicamente, para você fazer isso, você tem que ter provas, tem que ter uma coisa coerente, né? Porque você não gosta do cara, porque o cara se posicionou. Não é isso. Porque lá, em tese, o Supremo faz é se posiciona dentro do olhar da Constituição brasileira. Eles são os guardiões da Constituição brasileira, entendeu? Se que o cara é corrupto, que o cara é bandido, você tem que provar isso. Esse é o processo de impeachment contra o Supremo. Pode haver isso. Mas quem decide, professor? Quem decide é o Congresso Nacional, tá bom? Essa relação de poderes entre o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Nesse caso, é o poder legislativo. Professor, mas os políticos são tudo bandidos. Gente, esses que estão lá, chamados bandidos, foram eleitos por quê? Pelas pessoas, pelo povo. Conversa aí com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que você conhece, um ou outro deve ter votado no que deputado que está lá representado, entendeu? Então, ele teve muitos votos. Então, é muito complicado se chamar que todo mundo é. As pessoas foram lá e votaram naquele deputado e o elegeram, naquele senador e o elegeram, entendeu? Isso é o processo eleitoral. Então, não podemos colocar sobre isso, tudo bem? Vamos, então a atividade 2 com vocês, tá? Uma atividade mais específica do livro. Que vocês era pegar o livro e dar uma lida no livro, aquele conteúdo nós trabalhamos com vocês, tudo bem? Aí eu perguntei sobre o que é Constituição, né?
a forma resumida de duas características de cada Constituição brasileira ao longo do tempo. Já tivemos 7 constituições, né? Essa instabilidade que nós temos, né? Esse problema que nós temos com a democracia está muito ligado a isso. A gente nunca teve uma consolidação da nossa estrutura jurídica no Brasil, né? Começou lá com a Constituição de 1124, que é a primeira Constituição do Império, né? Depois veio a primeira Constituição da República, de 1891, e aí, ao longo de 1834, 1837, 1846, 1867, 1888, quer dizer, tivemos 7 constituições. Fazendo uma comparação com os Estados Unidos, a Constituição americana é de 1763. Opa! 1783. 83. Imagina, é uma Constituição que tem mais de 200 anos, né, que ela deu a base lá à estrutura americana, tudo bem? O Brasil precisa avançar muito nisso. Esse slide aqui eu coloquei na minha videoaula com vocês, entendeu? Então, você lê aqui, você vai perceber as diferenças, né, aquilo da pergunta, coloca para vocês, tá bom? E a gente, então, vai para a número 2. O que é uma democracia direta, representativa e participativa? Tá no capítulo 7 de vocês essa definição, tudo bom? A democracia direta é aquela que surgiu lá na Grécia, lá na cidade de Atenas, onde os cidadãos iam para a praça e lá tomavam as decisões de forma direta. Sabemos quem eram os cidadãos atenienses, né? A mulher não participava, estrangeiro que morava lá não participava, escravos não participava. Então, quer dizer, a pessoa tinha que ter um certo poder, né, financeiro para ser considerado cidadão. Mas era uma democracia direta. As pessoas iam e lá decidiam em assembleia. Tudo bem? Então, consiste na discussão sem intermediários das principais questões de interesse comum. Nesse modelo, o conceito de cidadão está associado à participação, pois cada cidadão interfere diretamente nos interesses do Estado. Democracia ateniense é o exemplo. Tudo bem? No século XVIII, né, através das ideias iluministas, um cara muito interessante, tanto o Robespierre, né, que foi o líder da Revolução Francesa, como os iluministas anteriores, né, o Montesquieu, o Voltaire, eles vão entender, fazendo críticas àquele modelo político que existia na época, que era a monarquia absolutista. Tinha um poder divino, o cara assumia lá o rei e ele era mandado de Deus e ele sabia de tudo, ele mandava fazer o que ele quisesse. E isso não estava dando mais. Aí o Robespierre defende essa ideia daqueles 3 poderes, de descentralizar o poder, para ter sempre esse jogo, né? Entender a complexidade da sociedade. E ele definiu, então, a ideia de democracia. Então, nós já tivemos que é uma cidadezinha pequena, né, que tinha pouquíssimas pessoas, estamos falando de nações que têm mais de milhões de pessoas. Então, é o que nós chamamos de democracia representativa, onde o povo tem o poder de escolher os seus representantes, entendeu? O pilar desse modelo é a noção de soberania popular, e ser efetiva pelo exercício do voto. Além dela, outras instituições políticas foram criadas e se tornaram indispensáveis para caracterizar um regime como democrático. A separação de poderes, o respeito às leis, a livre manifestação de pensamento e a cidadania, né? Os direitos e deveres das pessoas. Então, essa democracia emana de uma decisão popular. Estamos, por exemplo, com um presidente que foi feito pelo povo. Houve a eleição, houve o voto. A pessoa não participou de debate, tomou um tiro, uma facada no início do processo, não teve condições. Nas regras eleitorais, não fala que ele era obrigado a participar de debate, entendeu? E se ele quisesse. O problema é que as pessoas foram lá no dia e votaram nele, e elegeram ele. Ele tem um mandato determinado, um mandato de 4 anos. O bom da democracia é isso. O grupo que está no poder, ele sempre será questionado. Ele terá que, para se permanecer no poder, ele vai ter que fazer as coisas de forma correta, né? Por exemplo, o PT teve no poder por 13 anos, né? O Lula por 8 anos, depois a Dilma por 4 anos, a Dilma se reelegeu, e aí no segundo mandato dela, a gente percebe que o poder já se exauriu-se um pouco, e através daí recebeu o impeachment, né? Então, isso é alternância de poder. O ruim da ditadura é quando um grupo chega no poder e pronto, né? E aí, até no início ter boas intenções, mas depois das boas intenções, as más intenções sempre prevalecem, tudo bem?
Mas esse modelo, chamado democracia representativa, ele é muito questionado, porque existe o chamado poder econômico. Na maioria dos políticos, acaba se elegendo pelo esquema do poder econômico, entendeu? Então, até que onde vem essa representação realmente igualitária, representa a sociedade, representa os vários setores da sociedade. Então, hoje, e a própria Constituição de 88 começou a criar essas ideias, que é criar alguma coisa para garantir melhor a participação no geral da população nas decisões do país. Existe país do mundo, tipo a Suíça, que é muito comum, chamado plebiscito. Muitas decisões joga a população decidir, não o parlamento decidir. Então, o que é a democracia participativa? A democracia participativa surgiu como uma alternativa de superação das deficiências do sistema representativo, já que os dois não são necessariamente antagônicos, não se contrapõem. Suas principais propostas buscam ampliar a participação cidadã nos assuntos públicos e reduzir a distância entre os representantes e representados. Tudo bem? Tivemos algumas experiências. Em Goiânia, por exemplo, na gestão do prefeito A.C.A. Corsi, ele tentou adotar o chamado orçamento participativo. Por meio da Câmara desse orçamento, ele ia dividir a região Goiânia em regiões, e as regiões decidiam o que era melhor para a sua região, entendeu? Outra coisa dessa democracia participativa é os plebiscitos, como eu já falei. No Brasil, nós tivemos duas experiências de plebiscito. Uma lá da década de 80, que realmente a pessoa foi chamada a votar para discutir se queria a volta da monarquia, se queria não volta da monarquia, então a república, se ela era parlamentarista ou presidencialista. O modelo que a maioria da população votou foi o modelo presidencialista. E na década de 90 houve um debate sobre a questão dos armamentos. Se as pessoas queriam que os armamentos, que a população votasse, queria ter ou não ter arma, a possibilidade da população não ter arma, entendeu? A arma ser exclusiva das forças de segurança pública. Houve essa votação também no princípio, e as pessoas mesmo não tendo armas, não, eu quero ter o direito de ter armas, e ganhou. Tiveram que ter mais experiências essa questão do plebiscito, né? Assuntos, por exemplo, como a questão da maioridade penal, que é um assunto polêmico, a questão do aborto, são assuntos polêmicos. São vários assuntos polêmicos que eu acho que, desde os nossos representantes tomar a decisão, a gente poderia fazer o debate na sociedade, e através do voto ir lá tomar as decisões. Meu entendimento seria melhor para isso. A questão 3. Por que podemos afirmar que a Constituição Brasileira de 1988 é uma Constituição cidadã? Cite artigos da referida Constituição que comprovam esse conceito. Gente, nós temos uma das melhores Constituições do mundo. Constituiçãozinha que tem lá, tudo está escrito lá. Muito boa mesmo. Defende os direitos das pessoas. Tanto é que é chamado de Constituição cidadã, entendeu? O grande problema que está no livro de vocês é o que está no papel, que de fato as pessoas na sociedade têm direito ao que está lá na Constituição. Por isso que a geração de vocês, com a minha geração, vão ser importantes para garantir esse direito, ter representantes que vão além, né, dos seus interesses pessoais e comecem a dar os interesses da representação das pessoas. Eu coloco 2 artigos aí na resposta dessa questão, que é o artigo 5 e o artigo 6. Eu queria depois que vocês lessem esse artigo, né? Se tivesse aula presencial, eu queria até ler o artigo, ele é enorme, ele é grande, mas ele é muito bom de fazer um trabalho sobre ele, né? O artigo 5 e o artigo 6. Né? O que diz o artigo 5? Todos são iguais, todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes aqui no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Entendeu? São direitos constitucionais, respeitando esses direitos das pessoas. E o artigo 6 são direitos sociais, né? Que é a questão da educação de qualidade, saúde de qualidade, o trabalho, a moradia de qualidade, o lazer de qualidade, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência dos desamparados, como está nessa Constituição. São questões que a gente, ao longo do tempo, temos que construir e conquistar, tá bom? Isso está lá na lei. Os representantes que foram eleitos na época, são os deputados federais sendo eleitos em 1986, que eles tiveram a missão, né, chamada deputados, senadores constituintes, de elaborar uma nova Constituição, porque a Constituição que nós tínhamos é aquela da ditadura militar, né, de 1967. Então, fizeram, né, uma Constituição no âmbito de um grande movimento popular que na época, de direto achar, na rua, reivindicando direitos e tal.
Então, a Constituição acabou criando esse clima e vários artigos foram colocados lá. O problema é implementá-los. E aí, então, tem a terceira atividade, gente. A atividade que eu coloquei, muitos alunos até me questionaram, por que esse assunto, professor? Por que o assunto da pandemia? Gente, esse assunto é um assunto sociológico, entendeu? O que nós estamos vendo hoje, que está mexendo com a vida da gente, a vida dos seus pais, a vida da escola, a vida de todo mundo, é um assunto sociológico. Por isso, a ideia de colocar esse assunto para vocês, a ideia de vocês ter acesso aí. Então, eu coloquei o decreto do governador de Goiás, eu colocar o decreto de qualquer governador de qualquer estado, né? Eu achei interessante o decreto, porque lá ele faz justificativas epidemiológicas, que é porque é da doença, faz justificativas econômicas, e lá fala também da questão dos protocolos. Então, quer dizer, esses assuntos que estão inerentes aí ao nosso dia a dia, entendeu? Por isso que eu me interessei em colocar e fazer alguns questionamentos sobre ele, tá bom? Então, ali tem a atividade da pandemia. Então, a primeira questão tem como referência o decreto do governador do estado, né? Está aí o decreto. Chefe do Poder Executivo de Goiás, dentro das justificativas epidemiológicas contidas na página 9 e 11 do decreto, na perspectiva do controle sanitário do estado de Goiás. Então, o que é justificativas epidemiológicas? O que é epidemiologia? Epidemiologia é uma ciência, gente, é uma ciência que estuda as causas, o porquê, os problemas das doenças, entendeu? Faz muito parte do pessoal que vai fazer aí matéria na área de saúde. Ah, eu quero ser médico, quero ser dentista, quero ser enfermeiro, quero ser... Vai ter essa matéria lá na faculdade, entendeu? Que vai aprofundar sobre essas questões de doença, ser farmacêutico e tudo mais, né? Então, e aí o decreto ele fez um objetivo muito interessante. E eu coloco, então, de maneira sucinta, o governo do estado estima que a manutenção das medidas de distanciamento social será efetiva no achatamento da curva epidêmica, resultado de uma redução do número estimado de casos hospitalizados e demandas dos leitos de UTI, assim como dos óbitos, quando comparado ao cenário hipotético de suspensão das medidas de distanciamento social. Se nós não tivéssemos vivendo esse isolamento social, galera, isso não foi só aqui no Brasil, foi no mundo inteiro, os casos de morte, de óbitos seriam muito maiores. E não é uma morte meio complicada, né? Você está passando mal, está com problema respiratório, com dificuldade de respirar, e você vai procurar um atendimento, seja particular, olha que legal, interessante essa informação, seja público, e lá não tem para te atender. Não tem respirador para você respirar, e o respirador não resolve, você precisa ir para uma UTI, você precisa ser entubado, e lá também não tem. Então, isso aconteceu na Itália. A Itália é grande referência disso. O primeiro surto fora da China foi a Itália. Por que a China teve uma ação de controle melhor, professor? Porque a China já está vivendo problemas de doenças há muito tempo. Esse não é o primeiro caos lá na China, não. Ela já teve o problema da SARS, né? Que é o problema da gripe aviária. Então, as epidemias respiratórias estão acontecendo muito. É um país muito populoso, uma relação de pessoas, né? São mais de 1,5 bilhão de pessoas. Essas doenças do coronavírus, ela vem da questão de animais, né? Essa relação, né, homem-animal, né? E aí gera esse doença. Mas então a China é culpada? A China não é culpada, galera. Por exemplo, a gripe espanhola que aconteceu no início do século XX, ela começou nos Estados Unidos, não começou na China. Então, uma gripe, um problema pode acontecer aqui no Brasil, entendeu? São nossas relações aí com a natureza. Né? E o problema dessa natureza, e o outro problema que é a questão da globalização, quer dizer, uma coisa que acontece lá vai se espalha rapidamente para o mundo, que foi o que aconteceu, que virou essa pandemia, tá? Que nós estamos vendo hoje e sofrendo isso aí, tudo bem? Então, essas são as defesas epidemiológicas. E aí tem a última questão. Pessoal, você não respondeu, eu não estou vendo que o amarelinho aqui da resposta, que era uma resposta pessoal, né, galera? Tinha 15 protocolos lá, você escolheu 2. Mas a maioria da turma do segundo ano que me respondeu essa questão, se fosse uma questão na prova, valendo nota mesmo, vocês não ganhariam nota máxima. Porque não era só citar os protocolos. Teve aluno que colocou até o número. Qual o número? Nem escreveu. Você tinha que relacionar com o seu dia a dia. Tem meus alunos que trabalham, que sabem que tem que fazer lá a questão do seu trabalho, respeitar essa questão de usar álcool gel, usar máscara, né, a questão do distanciamento, né? Tem gente que não trabalha, está em casa e lá está vivendo essa questão também.
Então, era você relacionar um pouco a sua vida pessoal com esse tema. Esse tema, gente, na minha avaliação, já falei isso para a turma do terceiro ano, estou falando para vocês, vai cair no Enem. Não é só no Enem esse ano, não. Vai cair no Enem esse ano, no próximo ano, 2 anos, vai cair, porque mudou muito o mundo essa pandemia, entendeu? Meu pai tem 82 anos, ele nunca viveu isso. Ele nunca viveu isso que ele está vivendo agora, entendeu? Então, é uma coisa que vai afetar uma geração inteira, geração minha, geração de vocês, vão ter o efeito dessa pandemia. Depois que terminar essa pandemia, quando vai terminar a compra, o dia que descobrir a vacina que cura essa doença, não vai voltar ao que era o mundo anterior, entendeu? A gente vai ter mais cuidados de higiene, vamos lavar mais as mãos, vamos usar máscaras, né? Se estiver gripado, vai sair usando uma máscara. Quando tiver uma pessoa gripada, seu lado já vai começar, opa, calma aí, a gente não tinha muita preocupação com isso, vai começar a preocupar, que é isso que aconteceu na China. Quando veio essa doença, a China já se articulou rapidamente, porque ela viveu problemas anteriores. Não só a China, aquela parte da Ásia que eu já falei para vocês, você pega, fazer uma linha reta lá entre Índia e China, e lá colocar a Indonésia ali, que vem depois de Singapura, né, e fechar o triângulo ali, o que nós chamamos de Sudeste Asiático, mora, gente, mais da metade da população do mundo. Se o mundo hoje tem chegando a 7 bilhões de pessoas, lá moram mais de 3 bilhões e meio de pessoas só nessa região. Então, é a possibilidade de ter a maior. Tudo bem? Então, estou iniciando a aula para vocês aí e falo para vocês. Sexta-feira agora eu quero a atividade 4, tá bom? E vamos se preparando aí para a nossa avaliação de sociologia, que vai cair o capítulo 7, mais a questão da pandemia. Muito obrigado, meninos.